Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. É, olha só, vamos para a nossa quinta aula de histologia animal e a derradeira. Finalmente, rapaz, tu não viu os outros 4 vídeos, pô, tem que ver tecido epitelial, tecido conjuntivo 1, tecido conjuntivo 2, tecidos musculares, está tudo aí os links na descrição e lembre-se, sempre tem uma ficha de exercício para vocês fazerem de cada vídeo, tá bom? Olha só, então o nosso assunto hoje é tecido nervoso. Finalmente, né? Fechar o assunto de histologia animal. Bom, antes da gente falar do tecido propriamente dito, é necessário nós falarmos de alguns conceitos, tá? Mas que conceitos? Por exemplo, o que é excitação? Como assim? Excitação é a resposta dada a um estímulo. Nesse momento, você está excitado? Oi? Como assim? Eu sempre faço essa brincadeira nas aulas, tá? Se você está me ouvindo, se você prestou atenção agora, é porque você se excitou. O som da minha voz excitou suas células auditivas, tá? Então, excitação é uma resposta dada a um estímulo. E o que é excitabilidade? Excitabilidade é a capacidade que uma célula tem de responder a um estímulo. Cada tipo celular tem a sua capacidade, tem a sua excitabilidade. Tem células que são muito excitáveis, tem células que são pouco excitáveis. No nosso organismo, a célula mais excitável é justamente o neurônio, né? A principal célula do tecido nervoso. Existe, né, uma lógica nisso. Mas a excitabilidade ela também pode variar. Como assim? Ela pode variar dentro do tipo celular, de acordo com a idade, de acordo com a saúde do indivíduo, de acordo, né, com alguma doença que ele pode ter, até a sua genética está relacionada diretamente à capacidade da célula de responder ao estímulo. Como assim, professor? Por exemplo, as pessoas tendem, na média, né, a diminuir a excitabilidade das células auditivas ao longo da vida. Você já deve ter ouvido falar que, em média, os jovens escutam melhor que os mais velhos, tá? Eu digo em média porque hoje em dia tem um monte de jovem tá com problema auditivo, fica tudo falando alto, não é? E isso a gente nota logo que a pessoa está com algum problema auditivo, mas é um exemplo, tá? Dessa excitabilidade. O que é limiar de excitação? Limiar de excitação é o limite, é a intensidade mínima que o estímulo tem que ter para gerar uma resposta, tá? Então, o limiar de excitação é a intensidade mínima que o estímulo tem que ter para gerar uma resposta. Inclusive, o limiar de excitação ele é inversamente proporcional à excitabilidade. Como assim? Quanto maior o limiar de excitação, menor será a excitabilidade. Por quê? Porque é mais difícil de ser atingido. Se é mais difícil de ser atingido, menor será a chance de gerar uma resposta. Essa história mesmo que eu falei da audição, tá? Você nota logo quando a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo a excitabilidade. Por quê? Porque o limiar de excitação está aumentando. E aí que para a pessoa poder, né, ouvir, ela vai precisar que alguém fale mais alto com ela. Ela própria fala mais alto, né? Ela fica no popular, ela fica moca, né? Ela vai ter dificuldade de ouvir. Ela, é o quê? É o quê? Porque o limiar da excitação está bem mais alto. E aí a excitabilidade das células diminuiu, ok? Inclusive os estímulos, eles são classificados de acordo com a resposta que eles dão. Está escrito aí, ó, está escrito. Os estímulos são classificados de acordo com a resposta. Como assim? O estímulo subminimal. Olha, o nome já diz tudo. Subminimal, pô. Está abaixo do mínimo. Como assim? Quem é o mínimo? É o limiar de excitação. E se ele está abaixo do mínimo, quer dizer que ele não gera resposta. Subminimal. Está abaixo do mínimo, não gera resposta. Mas tem uma exceção a isso. Qual é a exceção? Sempre tem uma exceção em biologia. Pois é chamada de adição latente. Adição latente. O que é isso? É quando vários estímulos subminimais são dados sequencialmente e juntos, eles conseguem ultrapassar o limite de excitação, gerando uma resposta, gerando a excitação.
tá? É um exemplo besta, mas que funciona. Uma gotinha caindo da torneira pode ser não ser suficiente para você escutar, mas uma torneira gotejando, provavelmente você vai conseguir perceber, pode até causar uma irritação, uma excitação, tá certo? Então isso é chamado de adição latente. Bom, quanto maior a intensidade do estímulo, a, a, normalmente maior seria a resposta. Então, se houver uma resposta mínima, a gente diz que o estímulo ele é minimal. Minimal é aquele que gera uma resposta mínima. Assim como aquele que gera a resposta máxima é chamada de maximal. E o que é um estímulo supramaximal? Ele é acima do máximo. Como pode ser acima do máximo se o máximo já é o máximo? Não tem como, né? Então, na verdade, o estímulo supramaximal é aquele que ele tem uma intensidade maior do que a necessária para gerar a resposta máxima. Então a resposta já é a máxima, mas se ele tem uma intensidade maior do que a necessária para gerar uma resposta máxima, é porque ele pode estar danificando a célula, tá? Um exemplo muito massa sobre isso, ok? Você já ouviu falar de apito para cachorro? Apito para cachorro? Eu sempre também gosto desse exemplo. O apito para cachorro, ele tem uma frequência que nós não conseguimos ouvir, mas o cachorro consegue ouvir. Quer dizer, ele não ultrapassa o nosso limiar de excitação. Então, para a gente, essa frequência ela é subminimal. Mas o cachorro consegue ouvir, inclusive diz que irrita ele, tá? Então, para ele pode ser maximal, pode ser supramaximal. Vou te dizer uma surpresa, Vicente. Esse tempo que eu comecei a falar agora sobre esses estímulos, eu coloquei um som, uma frequência, um apito para cachorro. Tu tens cachorro aí perto de tu? Tu tem algum animal de estimação que por acaso ficou meio irritado agora, ou de repente ele aconteceu alguma coisa diferente nele? Pois foi o som que eu coloquei por baixo do meu áudio e é capaz de ele estar percebendo e você não. Beleza? Surpresinha. Olha só. Bom, de acordo com a célula, eu estava comentando agora mesmo, né, que quanto maior a intensidade do estímulo, maior a resposta na maioria das células, as células epiteliais, nas células do tecido conjuntivo, nas células musculares lisas, tá? A gente diz que é uma resposta gradual. Então dá uma olhada nesse gráfico aí, olha o gráfico, presta atenção no gráfico, tá? Tem aqui, ó. Então você tem a excitação no eixo das ordenadas e a intensidade do estímulo no eixo das abscissas. Então o que está acontecendo aqui? Está havendo um aumento da intensidade do estímulo, mas veja que não há representação no eixo das ordenadas. Por quê? Porque não está havendo excitação. Então existe o estímulo, mas não está havendo excitação, logo é um estímulo subminimal. Beleza? E aqui nesse ponto, olha o que aconteceu. Ele começou a ter representação no eixo das ordenadas. Ele começou a ter a excitação. Então isso aqui é um estímulo minimal. Aí veja que ele está aumentando, até chegar aqui a resposta máxima. Nesse momento aqui, essa intensidade é chamada de estímulo maximal. E passando isso, é um estímulo supramaximal, mas veja que a resposta não se altera, a resposta ela vai permanecer a mesma, que é a máxima, claro, a menos é claro que chega a destruir a célula e cai aqui abruptamente. Tá? Pode ser a maioria das células responde dessa maneira, porém, a célula nervosa não. A célula nervosa, a célula muscular estriada esquelética e a célula muscular estriada cardíaca respondem à lei do tudo ou nada. O que é a lei do tudo ou nada? É o seguinte, tá? Então, ela aqui, tem aqui a intensidade do estímulo, presta atenção gráfico, pô. Tem aqui a intensidade do estímulo, está ocorrendo, não está havendo resposta. Então, tudo isso aqui é um estímulo subminimal. Mas quando gerou a resposta foi a máxima. Não tem resposta mínima, não tem resposta gradual. Ou simplesmente não responde, ou a resposta dada é máxima. Ou é nada, ou é tudo, ou é nada. Lei do tudo ou nada, a gente vai explicar melhor isso nos exemplos a seguir. Tá? E aí, a partir disso, é o estímulo supramaximal. Também pode haver destruição das células, voltando àquela história da audição, quando a pessoa, né, ela ouve um som muito intenso durante muitas horas, pode pegar e ter lesão auditiva, fica aquele zumbido,
assim no final, né, aquele zumbido no ouvido, aquilo ali são as suas células sofrendo, né, elas podem morrer, você pode perder capacidade auditiva devido a essa exposição excessiva ou exposição a uma intensidade muito alta. O neurônio, agora sim, falando de tecido mesmo, né? O neurônio é a principal célula do tecido nervoso. É importantíssimo tu saber. Presta atenção, presta atenção. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Presta atenção. As três partes de um neurônio. As três partes de um neurônio. Dendritos, corpo celular e axônio. Dendritos, corpo celular e axônio. Sempre nessa ordem. Por quê? Porque essa é a ordem do impulso nervoso. Dendritos, corpo celular e axônio, tá? Não muda, não muda, tá? Não muda. No neurônio, a transmissão do impulso nervoso dá-se sempre na mesma ordem, dendrito, corpo celular e axônio. Se liga nisso, tá? Aí você pergunta. Aí você tem aí, ó, o neurônio e os dendritos. Olha aqui os dendritos. Eles são esses filamentos numerosos, tal, bem ramificados, tal, que é quando chega o estímulo, chega aos dendritos, tá? Depois passa pelo corpo celular. O corpo celular é essa área aqui, né, que é a parte principal da célula, tem um núcleo, que tem todas as organelas celulares, a maior parte do citoplasma está no corpo celular. E o axônio é este filamento aqui único, bem compridão, tal. Só lá no final ele tem umas ramificações que são os telodendros. Telo é final, né? Dendro ramificações são as ramificações finais do axônio. Inclusive os neurônios, eles são classificados em neurônios mielínicos e amielínicos. O que é isso? Tu estás vendo no neurônio essa capinha azul aqui nele, no axônio. Estás vendo? A capinha azul é chamada de bainha de mielina. Bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela protege, tá certo? O neurônio, e ela ajuda a estabilidade à transmissão do impulso nervoso. E essa estabilidade vai gerar velocidade à transmissão do impulso nervoso. Porque tem neurônios que percorrem o corpo todo. Tu entende, por exemplo, que existe neurônio que sai da tua medula espinhal e vai até o dedão do pé. Mano, através do nervo, tá? Então ele vai percorrer uma longa distância. Tem que ser rápido. E tem que ser rápido, tá? Então esses neurônios são mielínicos para dar velocidade, tá? Já no sistema nervoso central, lá no dentro do cérebro, às vezes as distâncias são menores e aí gastar energia para produzir, tá, uma bainha de mielina seria desnecessário. Aí você tem alguns neurônios que são amielínicos, ok? Mas, de maneira geral, é isso. A bainha mielina vai dar velocidade à transmissão do impulso nervoso, vai dar esse isolamento para poder dar estabilidade e, consequentemente, velocidade a essa transmissão. Falando da transmissão do impulso nervoso, é importantíssimo lembrar que essa transmissão se dá através daqueles íons sódio e o potássio. Eita, tu lembra do sódio e do potássio? Né? Você cadente lá na rua, né? Tem essa dica, esse bizu muito antigo, né? O potássio dentro e o sódio fora, cadente lá na rua, tá? Me lembro disso ainda quando eu era menino eu lembrava disso. Potássio dentro e o sódio fora da célula. Tem muito, aliás, tem sódio fora, tem sódio dentro, tem potássio dentro, tem potássio fora, mas tem muito mais sódio fora e muito mais potássio dentro da célula. Não esquecer disso, tá? Então, quando a célula está em repouso, preste atenção, quando a célula está em repouso, a gente diz que ela está polarizada. Qual é a condição dela estar em repouso? Qual é a condição dela estar polarizada? Quando existe muito mais íons positivos do lado de fora do que do lado de dentro. Então, veja neste exemplo aqui. Olha o exemplo aqui, ó, o meio exterior em cima, o meio interior embaixo, tá? Então veja quantos íons positivos tem aqui de sódio, 7. Tá vendo? E aqui embaixo 5. Claro que a célula trabalha com zilhões de íons, não é essa quantidade mínima, tá? E lembrando que também tem sódio dentro e tem potássio fora, mas as concentrações são bem menores. Então você tem aqui, ó, então tá positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, tá? Como assim negativo? E potássio dentro? É porque é mais positivo fora e menos positivo dentro. Aí a gente chama de positivo e negativo, tá? Mas é mais positivo fora e menos positivo dentro. E aí nessa condição que está positivo fora e menos positivo negativo dentro, a gente diz que a célula está em repouso, ela está polarizada. Para a célula sair do repouso é necessário que haja a inversão desses sinais. E para inverter esses sinais, tem que fazer? Tem que
entrar íons ou sair íons? Tem que entrar íons, claro, né? Porque os dois são positivos, então vai ter que entrar íons. Qual é o íon que vai entrar? O sódio. Mas por que vai entrar o sódio? Porque vai ter muito sódio lá de fora, pouco sódio lá de dentro, e isso vai ocorrer por um transporte passivo. Eita, para o transporte, o que é transporte passivo? É aquele que não gasta energia. Tu tem que olhar a videoaula de transportes através da membrana, pô. Tá? Então você tem transporte através da membrana. Então, a difusão facilitada, porque é através de uma proteína. Então, vai haver a difusão desse íon do sódio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, de fora para dentro. Agora, vê só, se entrar pouco sódio, não, e esse pouco sódio que entrar não for suficiente para mudar o sinal, para mudar esse potencial de ação, então a gente diz que é um estímulo subminimal. Ligasse? Estímulo subminimal, porque entrou sódio, houve o estímulo, entrou sódio, só que não foi suficiente para mudar o sinal. Subminimal. Quando entrar sódio o suficiente para mudar o sinal, aí sim, a gente diz que houve excitação, houve o potencial de ação. Como assim? Ficou positivo dentro e negativo fora. Tá? Ficou positivo dentro, negativo fora. Preste atenção, essa célula não está mais em repouso, essa célula não está mais polarizada, ela está despolarizada. Tá vendo aqui embaixo? Despolarizada. Ela está despolarizada, quer dizer que ela gerou uma resposta, ok? Então, a despolarização ocorre pela entrada do sódio. Mas aí você tem que entender que para essa célula gerar uma nova resposta, ela tem que voltar à condição de repouso. Por quê? Porque se entrar mais sódio, não vai mais mudar o sinal. Já está positivo dentro, né? Já está negativo fora. Então, se entrar mais sódio, não vai fazer diferença, tá? É por isso, aí seria o que? O estímulo supramaximal. Porque lembra que o neurônio responde à lei do tudo ou nada, ou ele não responde, ou não dá a resposta, ou a resposta já é a resposta máxima. Então a mudança do sinal já é a resposta máxima, não tem maior resposta do que essa, tá? Então se coloca mais sódio para dentro, simplesmente não vai fazer diferença. É o estímulo supramaximal, tá? Então, para poder essa célula voltar a dar resposta, é necessário voltar de novo a mudança dos sinais. É importante que fique positivo lá de fora e negativo do lado de dentro. Só que temos um problema. Qual é o problema? Se a gente tirar esse sódio, vai ser contra um gradiente de concentração. Poxa, por quê? Porque vai ser do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, porque ainda vai ter mais sódio lá de fora do lado de dentro. A gente diz que essa célula ela está no chamado período refratário absoluto. Ela não responde a mais nenhum outro estímulo, tá? Então, como é que tem que fazer? Vai ter que pegar e mudar o sinal de uma forma. Aí vai sair o potássio. Por quê? Porque vai ser por transporte ativo, porque vai ser por difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como está utilizando uma proteína carregadora, vai ser difusão facilitada. E aí vai sair o potássio suficiente para mudar o sinal novo. Ficar de novo positivo fora e negativo dentro. Quando isso ocorrer, a gente diz que a célula voltou à condição de repouso, ela voltou a estar polarizada, ela está repolarizada. Entendeu? Então, qual é a condição de repouso? Positivo fora, negativo dentro. Se entrar sódio o suficiente para mudar o sinal, ela vai estar despolarizada. Positivo dentro, negativo fora. Para poder responder de novo, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que tirar o potássio também por difusão facilitada. Então vai ocorrer a repolarização pela saída de potássio. Só que veja só, o que vai acontecer? Ela vai poder responder de novo? Vai poder responder de novo. Mas vai entrar sódio, aí depois vai sair potássio, vai entrar sódio, vai sair potássio. O que vai ocorrer? Vai chegar um momento que vai ter muito sódio lá de dentro, vai ter muito potássio lá de fora. Isso está errado. Então a célula vai ter que pegar aí, fazer a reconcentração desses íons, e aí quando ela vai reconcentrar os íons, não tem jeito, vai ter que gastar energia, vai ser um transporte ativo. Mas tu já ouviu falar desse transporte ativo na aula de transporte através da membrana, tá? É a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um transporte ativo, porque é contra o gradiente de concentração, que vai tirar o sódio e vai botar de volta o
potássio. Ah, professor, então não adiantou nada. Adiantou, porque fez vários transportes passivos para fazer um transporte ativo no final. Então, economizou energia, economizou energia. E se é uma coisa que o organismo faz muito bem, é economizar energia para poder funcionar. É por isso que a gente está aqui, viu? Se a gente desperdiçasse energia, a gente não estaria aqui, não. A nossa espécie já estaria extinta. Ok? Importante isso, eu sei que não é tão fácil, é muito importante você saber essa história da despolarização e da repolarização e da bomba de sódio e potássio. Não esqueça esses itens, não, tá bom? Bom, então isso vai percorrendo o neurônio, dendrito, corpo celular, axônio, até chegar ao final do axônio. Quando chega ao final do axônio, tá, um neurônio, ele, na grande maioria dos casos, para o ensino médio, a gente vai considerar sempre, não há contato físico entre os neurônios. O contato entre os neurônios é um contato químico. Como assim? Um neurônio ele vai liberar substâncias que vão ativar outro neurônio. Essa substância é chamada de neurotransmissores. Tem um monte de neurotransmissor, dependendo da região do sistema nervoso que está se falando. Tá? Tem a noradrenalina, a acetilcolina, a serotonina, a dopamina, tá? O GABA. Você tem um monte de neurotransmissor, repito, dependendo da qual região do tecido nervoso, qual região do sistema nervoso está se falando. Bom, mas aí, veja só, quando chega o estímulo lá, essa despolarização, quando chega o final do axônio, lá nos telodendros, lá no final do telodendro, que é chamado de botão sináptico, essa bolinha aí, tá vendo? Essa dilatação do final do telodendro, do final do axônio, tá? Quando chegar a despolarização aí, isso vai fazer com que haja liberação dos neurotransmissores numa região entre dois neurônios, tá? É o axônio, né, esse final do axônio de um lado, e do outro lado vai ter dendrito, para poder, né, que recebe o estímulo. Essa região é chamada de sinapse. Não esquece da sinapse. A sinapse é uma região de comunicação, mas não é uma comunicação física, é uma comunicação química, é uma região de comunicação, de transmissão do impulso nervoso entre neurônios, ou ainda entre o neurônio e uma célula muscular, que a gente chama de placa motora. Tá? É a mesma coisa, placa motora é a sinapse entre o neurônio e a célula muscular, mas é basicamente isso. Não esquece dos neurotransmissores, tá? Aqui tem um vídeo, mas eu vou passar esse vídeo. Se você quiser, dá uma olhada no Prezi, por Prezi, Ricardo Lobo, tem um vídeo bonitinho. É só essa explicação que eu mostrei a vocês. Tem uma animaçãozinha e tal, legal, mas é longa, não precisa a gente pegar e falar disso agora não, porque a gente já falou, na verdade não seria uma repetição. Ok? Além do neurônio, existem outras células do tecido nervoso. Claro, óbvio, afinal de contas, tecidos é formado por mais de um tipo celular, não é? E aí você tem as chamadas células da glia ou neuróglia, são células que são auxiliares do neurônio. São 4 células, você está vendo aí, ó. Essa verdinha é o astrócito. Olha o que ela está fazendo. Ela está ligada a um capilar sanguíneo para um lado e ela está ligada a um neurônio no outro. Tá vendo? O neurônio é um marronzinho. Então você tem aí o capilar de um lado, o neurônio. O que o capilar faz? Traz nutrientes. Então, o astrócito, a função dele é alimentar o neurônio. Ele vai pegar os nutrientes do capilar sanguíneo e levar até o neurônio, tá? A função dele é isso, alimentar. Ele também tem relação com a retirada dos neurotransmissores da sinapse. Mas aí é um detalhe que você não precisa saber, não. Mas o astrócito é isso. Tá vendo uma outra célula aí, que ela tá agarrada no neurônio, essa azulzinha aí, agarrada no neurônio, o oligodendrócito, tá? O oligodendrócito é a célula que produz a bainha de mielina, tá? É também em alguns registros chamados de células de Schwann. Isso é tão antigo, células de Schwann. Oligodendrócito, tá? Oligodendrócito é a célula que produz a bainha de mielina, inclusive está vendo que pode produzir bainha de mielina em mais de um neurônio ao mesmo tempo, ok? Essa outra célula, uma célulazinha também meio azul, um azul esverdeado, está espalhada por aí, são as micróglias. O que é uma micróglia? A micróglia é uma célula de defesa, é um macrófago. A micróglia é um macrófago? É uma célula pequena, extremamente ramificada, que ela faz fagocitose, então é uma célula de defesa do tecido nervoso. E, finalmente, você tem as células epidimais, que são células que revestem o tecido nervoso. Tá? Então, essas células são chamadas células da glia, ou neuróglia, que junto com o neurônio formam o
tecido nervoso. Beleza? E agora? E agora a gente faz o exercício. Ei, antes disso. Pô, não esquece de dar o like, não, pô. Like no vídeo, eu esqueci de falar antes. Ó, o like, pô, vai, ajuda aí, pô, o canal. Tá? Ajuda o canal, like, né? Não, então, fala para os teus amigos, pô, aí o pessoal aí, né, precisam fazer prova, tal, até em outros colégios, e não tem um vídeo aí falando sobre tecido nervoso, ajuda aí a transmitir o canal, tá bom? Bom, vamos lá. O gráfico abaixo, a pessoa adora gráfico, né? Adora gráfico. O gráfico abaixo registra a alteração elétrica de um axônio em resposta a um estímulo. Meu Deus, o que é isso? Olha, vê só, ele estava aqui em repouso, aí de repente ó, subiu. O que é isso? É a despolarização. Depois desceu, é o quê? A repolarização. Voltou à condição de repouso. Entendeu? Despolarização, repolarização. A despolarização é pela entrada de sódio. Muito bem. E a repolarização é pela saída de potássio, ok? E aí eles estão pedindo para você mostrar esse momento no neurônio, na representação. Dá uma olhada. Como é que é no início? Como é que é no início? No início vai ser o quê? Positivo, fora, negativo, dentro. Aí quando tem o potencial de ação, inverte. Fica positivo dentro, negativo fora. Depois repolariza, fica como? Volta. Positivo fora, negativo dentro. Qual é a alternativa que está mostrando isso? Está mostrando essa alternância. E aí? Já descobriu? Qual a resposta? Qual a resposta? Letra B de bola. Tá bem, letra B de bola. Tá? Então, tranquilão. Tecido nervoso. Assunto massa. Fechamos histologia. E agora? Agora, vamos partir para outro assunto, porque esse fechou. Show! Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.